pois o meu povo perece por falta de conhecimento. Preparai o caminho para o Senhor. Eu estou muito triste, irmãos. Essa semana eu me deparei com algo que estava na frente dos meus olhos e eu fazia descaso. Porém, fomos chamados para pregar a liberdade aos cativos, luz aonde há trevas, liberdade aonde há prisão. O povo perece por falta de conhecimento. O Senhor nos instrui a nos deleitarmos na sua palavra, para que não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Porque eles, com coceira nos ouvidos, criaram para si doutrinas de homens, a fim de escravizar o povo e manter vidas luxuosas, para manter templos, instituições, onde não foi Deus que levantou. Me deparei com alguns comentários que me deixaram muito triste, como por exemplo esses. Eis que o Espírito do Senhor está preparando a igreja. Tem levantado verdadeiros pastores, mestres, profetas, que estão ensinando o povo, aqueles que nascem na fé, a suportarem, a se manterem firmes, a guardarem a fé, porque seremos provados e aprovados nos próximos tempos, adornados como noiva de Cristo, preparados para o casamento. Se você faz parte do sistema, se você cresceu com doutrinas que não condizem com a palavra de Deus, fuja dela. Se deleite no Senhor. Busque nas Escrituras. Peça ao Espírito. Não se deixe ser enganado. Pois você foi chamado a ser sacerdócio real, nação santa, povo eleito, de exclusividade do Senhor, a fim de pregar a liberdade aos cativos, e não para ser mantido em cativeiro. نقدم فنا بتودا بزميرت غريالو كي الجدول أدوناي وملك جدول الكل إلهي راني من زمان تبي لأودوت ولا ليل ولا الشباح يحبوني لا شامعود كنت شابر خوش خنتي بتحيل ورحم على دا وتمير من الام بشم كل إسرائيل שירת עצמי באמירת עשר המזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכל חוכמה רבנו נחמן בן פגר זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
ونرنل لدوني ريالتوني شينو نقدم فنا بتودا بزميرت نريالو كيل גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. הריני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בורי לשם יעוד קודשה ברכוש חנתה בתחיל ורחם על ידי ותמיר ונעלם בשם כל ישראל. Irmãos, o dízimo era designado ao sacerdócio levítico, aos levitas que eram responsáveis por cuidar do templo. As tribos trabalhavam e separavam 10% das suas colheitas para sustentar os levitas que trabalhavam em tempo integral no templo, cuidando dos sacrifícios e das festas. Irmãos, quando Cristo ressuscitou, Ele designou e estabeleceu o templo agradável do Senhor. Todo aquele que crê se torna, pela graça da cruz e da ressurreição, o templo de Deus, onde o Espírito de Deus passa a habitar, não mais em templo feito por mãos humanas, pois poderia Deus habitar em um templo construído por pedras? Não. Lembra, Jesus fala aos discípulos, os discípulos apresentam, mostram o templo para Jesus, e Jesus saindo diz: vocês estão vendo essas pedras? Porém eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Lembra que o Senhor falou que no terceiro dia, em 3 dias, Ele reconstruiria o templo do Senhor? Pois então, ao terceiro dia, Cristo ressuscitou e fez o templo agradável de Deus. Todo aquele que nele então é encarregado com o Espírito Santo, a fim de ressuscitar no último dia. Irmãos, nós fomos levantados como templo do Senhor a fim de fazer sacrifícios agradáveis a Deus. E esses sacrifícios são a oração dos santos. O Senhor estava cansado de sangue, pois o Senhor nunca pediu sangue de animais. Porém, o Senhor estava sedento de corações genuínos, verdadeiros. Esses são os sacrifícios que agradam o Senhor. Um coração verdadeiro, honesto, disposto a ser transformado pela presença de Deus. Não existe templo para ser sustentado a não ser os irmãos. Era assim que a igreja primitiva vivia, dia após dia. Aqueles que se achegavam à igreja vendiam tudo o que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos, a fim de que não faltasse nada a ninguém. E a palavra diz que existia abundância entre eles, e pela união de um com os outros, pelo amor fraternal, se achegavam àqueles que não criam, a ponto de se converterem por testemunho do amor comum entre os irmãos. Irmãos, a igreja primitiva, ela era desenrolada e desenvolvida e crescia em ofertas voluntárias, a ponto dos discípulos e dos irmãos que se achegavam vender tudo o que tinham e colocar aos pés para serviço de todos. Isso nós veremos nos últimos dias acontecer, no período da tribulação e da grande tribulação. Irmãos, essa é uma verdade do Evangelho.
Nós crescemos em graça e conhecimento, em amor fraternal, em estendermos a mão em um coração voluntário. Porém, hoje, os homens instituíram templos de pedra, instruídos por Satanás e seus demônios. Eles mudaram a graça do Senhor, a fim de aprisionarem homens e mulheres em uma doutrina falsa. O Evangelho é liberdade, o Evangelho é conhecimento de graça, é o estender a mão, é o compartilhar o pão, é o sentar na mesa e ceiar em memória de Cristo Jesus, a fim de Ele ser lembrado nas nossas ações diárias. Irmãos, despertem. A igreja precisa despertar. O Evangelho não é constituído por hierarquia, mas é constituído de irmãos e irmãs. Porque o maior no reino dos céus é aquele que mais serve, aquele que mais honra, aquele que mais dá. Irmãos, é tempo de crescermos. O tempo do Senhor está chegando. O sistema do anticristo está preparado. A sua marca em breve será implementada. Nós seremos odiados, perseguidos em todas as nações, por carregarmos o testemunho do Evangelho, por sermos fiéis às Escrituras. Porém, muitos do sistema corrompido gospel farão parte desse sistema, e muitos serão enganados. Porém, os remanescentes fiéis permanecerão firmes na palavra, constantes, prontos a amar. Irmão, quando você fala que o dízimo é para a manutenção do templo, pagamento do pastor, você está negando Cristo. Você está negando a obra de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para nos fazer templo de Deus, habitação do Espírito Santo, a fim de pregarmos com autoridade de sacerdotes. Você está entendendo isso? O sacrifício que era feito pelos levitas no templo, hoje a palavra de Deus fala que o sacrifício é a oração dos santos, é o levantar das mãos. Nós somos templos espirituais de Deus. Deus não precisa de um templo para se manifestar humano, constituído por pedras. Ele precisa de homens e mulheres que creram em Cristo Jesus, receberam o Espírito Santo, nasceram para uma vida nova e se tornaram templos, habitação do Espírito de Deus, a fim de que, no último dia, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus também o ressuscite. Igreja nos últimos dias não terão instituições locais para nos reunirmos. Teremos que nos reunirmos em quarto, em casas, em lugares isolados. Os irmãos da China, da Coreia já vivem isso. Porém, a igreja dorme no Brasil e em muitas nações. Despertem.